Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, episódio 6, bate-papo maroto, como eu disse que uma ou duas vezes por mês vai continuar, que deu uma repercussão legal os outros episódios, então cá estou no episódio 6 aqui para falar sobre as Filipinas, que até é um país que eu tenho falado pouco. Nos últimos meses eu tenho percebido que Filipinas, Tailândia eu tenho deixado um pouquinho de lado, então mais um bate-papo legal, dessa vez com um amigo de longa data, amigo do milênio passado. E como a gente aqui está num bate-papo entre amigos, então a gente vai abrir exceção, não é mais Walter, não é Ricardo, vai ser Valtinho e Ricardinho, que só para os íntimos. E como eu sou o Walter Peixoto Neto, eu só tive o direito de ser Walter depois dos 16, 17 anos, 18. E todo lugar que eu ia era o Valtinho até então, meu avô não me dava esse direito. Então, por favor, Ricardinho, se apresente aí pra gente, por favor. Rapaziada, boa noite, tudo bem? Eu sou o Ricardo, eu tenho 36 anos, tô velho pra caraca, já que, como já o Walter entregou, a gente vem do milênio passado de amizade, né? A gente se conheceu acho que em 98, 99, eu não vou lembrar agora, mas ainda assim é o milênio anterior. Eu moro nas Filipinas, apesar de estar no Brasil por causa da pandemia, foi uma decisão minha, mas eu devo voltar agora dia 12 de setembro e eu vivi lá 3 anos, ao total, sendo 1 ano em 2014, 6 meses em 2017 e 1 ano e meio em 2019, mas esse ano que eu tô empregado lá e trabalhando aqui. Bom, só para um registro rápido antes de começar, a gente se conheceu através do meu irmão e eu quero aqui deixar um registro aqui, aproveitar que ele não tem o direito de resposta, porque aqui é o meu mundo ditatorial. E a gente se conheceu através do meu irmão, que você tinha a banda cover, né? Você tinha umas bandas do meu irmão. E eu quero aqui fazer um registro, que meu irmão é um cara muito exótico. Ele gosta de rock e as 3 bandas que ele mais gosta são Metallica, Bon Jovi e Live. Se tem alguém mais exótico que esse cara, não existe. Live, para quem não conhece, é aquela bandinha típica de um sucesso só e é um som mais pop. As músicas são todas a cara daqueles filmes de sessão da tarde para adolescente, e em que a última cena do filme é uma bandinha tocando, os mocinhos todos em casais e a vilã com tinta no cabelo. Esse é o Live. Quando eu penso na banda Live, é essa a descrição que vem da minha cabeça. E teu irmão ele usava a camiseta do Metallica e tal, mas ele tocava Evanescence comigo. Já tem esse detalhe aí. Tem, mas olha, o Evanescence ainda tá melhor que o Live, viu? Porque o Live é de doer. Eu ouvi aqui horas por dia, ele tocando e tirando as músicas. Nossa, foi tão traumático. E tirando mal, né? O pior é o tirar mal, né? Isso, e foi tão traumático que até Bon Jovi eu peguei raiva por muitos anos. Fui começar a gostar de Bon Jovi depois de velho, porque aquela música, horas ali, aquele blang-blang na orelha, só Metallica mesmo que eu sempre gostei. Então fica esse registro aqui, e essa nota de repúdio à banda Live que ele gosta, mas vamos lá. Ele vai ficar bravo. Problema dele. A primeira pergunta, acho que é clássica, né? Mas não precisa, né? Só um... Quando você começou até as Filipinas, a gente só faz um panorama rapidinho. E você, como é que você caiu na área de comércio exterior? Como é que foi esse primeiro contato? Porque acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Quando alguém fala dessa área internacional. Só faz um panorama rapidinho pra gente. Eu venho de uma família de pessoas que trabalham com Comex, né? Meu pai trabalha em uma empresa de navegação, trabalha desde os 14 anos, ele está indo para 45 anos de carreira. Eu cheguei a tentar alguma coisa no TI, eu cheguei a tentar jogar bola, tu deve lembrar disso. E aí, como todo mundo brinca, né? Quem trabalha com Comex é um frustrado numa primeira profissão, né? Então, eu tentei jogar bola por muito tempo, até os 21, 22 anos eu cheguei a jogar em clube. Aí, eu acabei arrumando uma empresa de navegação que era um agente de carga chinês, em 2006, isso, se eu não me engano. E de 2006 para frente, eu só tenho trabalhado com comércio exterior. Eu passei por uma empresa de breakbook e carga projeto, que também fazia mundo a mundo. Uma das curiosidades é que a gente era representante da Embaixada da Coreia do Norte também. Então era engraçado porque você lidava com a Coreia do Norte no dia a dia, em contrapartida,
você tinha que lidar com outros problemas, mas os caras queriam praticamente todo o foco neles. É um povo meio esquisito. A gente pode falar sobre isso em algum outro momento. E aí, em 2011, eu entrei na maior empresa de navegação do mundo, de cor azul clara, que eu não sei se eu posso citar o nome, porque eu não sei se vai derrubar no Spotify, então vai ficar pelo... Quem quiser pesquisar, vai achar. Será que E isso em 2000 acontece? Ah, de vez em quando acontece. As pessoas... Tá. Ou nem precisa, né? Se a pessoa for dar, vai falar, é daquela É, empresa lá, né? então não vou E poder aí, em pedir dois... patrocínio para a empresa, então. Não vai falar o nome, não vou poder pedir patrocínio. Pode falar. E aí, em 2013, a empresa me ofereceu um projeto para fazer um outsourcing de funções do Brasil para as Filipinas. Eu aceitei. Fiquei um ano lá, como eu tinha mencionado. Em 2017, eu fiquei mais 6 meses para arrumar algumas coisas no Sudeste Asiático. Então, não era só Filipinas, mas a base que eu ficava era nas Filipinas. Na verdade, não deu 6 meses, deu bem menos. Mas a ideia é que eu ficasse 6 meses voltado para isso. E agora, em 2019, eles me chamaram para um projeto novo lá. E cá estou ainda há 2 anos, né? 2 anos e pouquinho nesse projeto. E agora eu estou mudando de departamento, então eu sou meio que um nômade na empresa. Eu brinco que eu estou há 10 anos lá e eu já estou no 7º ou 8º departamento. Então, assim, é meio que vamos pingando de lado em lado. E acho que essa é a coisa legal do Comex, né? Você não precisa ficar preso ao mercado nacional, você não precisa ficar preso ao Mercosul, ou nem a uma rota específica. Hoje você está trabalhando com o Brasil, semana que vem você pode estar trabalhando na linha Eurásia, por exemplo, que é a linha mais movimentada do mundo. Então, essa é a beleza de trabalhar com o Comex. Mas a minha carreira é basicamente isso. Eu tô indo para 15 anos no comércio exterior já. Legal. E queria te perguntar, para começar, eu acho que, sei lá, acho que a curiosidade de todo mundo que mal viaja, os primeiros choques, né, quando foi para lá. Porque, com certeza, comida, enfim, no geral, não sei se só comida não. Eu, como sou guloso, a primeira coisa que eu penso é em comida também. Como eu já disse no outro episódio para outro amigo meu, que só de estar indo na Argentina e no Uruguai, eu já senti falta do café brasileiro e fiquei mal. Então, imagina para um lugar tão longe, tão diferente, eu já ficava, café forte, café. Assim, tem algumas coisas que são bem legais. Por exemplo, Starbucks é Starbucks em qualquer lugar do mundo. Então você vai achar café moca lá, igual você acha nos Estados Unidos, na Singapura, no Brasil. Então, pelo menos o shot de expresso você vai ter. Qualidade é a mesma? Não. Engana. É o famoso engana bem. Comida é um negócio engraçado, porque assim, Manila é uma cidade bem cosmopolitana. Então você tem a comida local, você tem os hábitos locais, você tem o que seria o equivalente ao nosso pastel de feira lá, é o arroz frito deles que eles fazem nas panelonas. Eles têm algumas comidas que são deep fried também, que é tipo frango. Frango é muito comum lá, frango frito comum. O corte deles é diferente do nosso, o corte deles é em 8 pedaços do frango. Não é igual ao nosso, que a gente pega o frango e transforma ele em passarinho, né? Então você vai ter um pedaço de frango, ele vai ser a sua mistura. E o arroz é uma coisa que acho que para quem é brasileiro sente muita falta, porque o arroz lá é arroz, água, rice cooker, né, que é uma panela para fazer arroz. Esquentou, o arroz ficou pronto lá, tira a papa e come. Não, se você vai colocar, você coloca uma cebola, um alho, mas no geral eles comem sem gosto de nada, entendeu? Então tem uma questão assim que é engraçado, porque quando a gente fala de Sudeste Asiático, as pessoas veem muita comida como exótica. Você vai comer só aquela comida bem de canto, bem. Mas quando você chega em Bangkok ou em própria Manila, você vai ter muita comida ocidental. Você vai ter restaurante italiano, vai ter McDonald's, vai ter Burger King, vai ter de tudo um pouco. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas tem um choque. E eu acho que o principal choque que eu enfrentei é a questão cultural. Eles são pessoas muito submissas, eles não são confrontacionais igual nós somos. No geral, a gente gosta muito do confronto, a gente discute muito, a gente expõe o nosso ponto muito. E o filipino, ele é um cara... O filipino é um povo, em geral, ele é muito submisso. Isso vem muito das colonizações. Foram 3, né? Foram os espanhóis, os americanos e os japoneses. E a última que foi muito forte foi a dos japoneses. Então houve isso, apesar de eles terem ficado pouco tempo, muita coisa do japonês ficou encruada nos filipinos. Uma delas é a submissão e o respeito de hierarquia. Se você é um gerente, as pessoas te ouvem com muito mais ênfase do que se você é um analista, do que você é só um agente, uma pessoa que está trabalhando naquela empresa. Isso a gente conversa sempre, né, no WhatsApp. Isso foi uma das coisas que a gente conversou que eu acho que mais me espantou, porque não é algo assim que a gente imagina de lá, né? Como tu falou, o Japão ficou pouco
E além de ter ficado pouco, não foi muito legal, né? Não que todo colonizador tem o seu, né, o seu traço De crueldade. crueldade, mas o Japão, no Sudeste Asiático, ele foi bem cruel. Em alguns países mais, outros menos, mas aquele, sei que deu 8 anos mais ou menos, né? Dependendo do país, a coisa foi feia ali, né? Tem histórias, assim, eu não validei isso antes de falar, mas é o que o povo fala. Então eu vou pegar vamos dizer assim, pela lenda local e a gente depois tenta validar junto, até fica como um episódio. Mas quando os japoneses invadiram as Filipinas, eles invadiram através de uma região chamada Intramuros, que era onde ficava concentrada a cidade de Manila. Manila, ela na verdade é um conglomerado de várias cidades, se eu não me engano são 12 ou 13, e gera a Metro Manila, que acaba virando um estado, mas é uma cidade meio confuso. A gente pode entrar nesse assunto depois. Eles entraram em Intramuros, e Intramuros os presídios eram subsolos, eles não eram presídios em nível térreo. E eles ficavam colados do rio Pasig. E o japonês mandou matar todos os presidiários, porque o japonês naquela época tinha muito a cultura do se essa pessoa é ruim, ela não precisa existir. Então, o japonês ele criou esse traço de terror, de certo modo, nas Filipinas, e acredito que ele fez isso no Sudeste Asiático inteiro. Então, felizmente, eles são hoje um povo muito evoluído, mas eles passaram por essa barbárie na década de 30, 40, e hoje a gente tem um traço que ficou nesses países. Esses países, eles continuam respeitando muito a hierarquia, são pessoas que têm um pouco a cultura da vergonha, então se eles pegarem alguma coisa, fazendo alguma coisa errado, eles vão apontar para você, e se você for um brasileiro, um latino no geral fazendo algo errado, normalmente você debate. O filipino não, ele fica envergonhado e ele vai fazer a coisa certa. Então, isso é uma coisa que é muito legal, porque eles absorveram a parte boa da colonização japonesa. Digo, a parte de se envergonhar de fazer algo errado, de certa forma é exagerado, mas eles respeitam a hierarquia. Então, são coisas assim, nuances que eles pegaram muito mais dos japoneses do que das outras duas colonizações. O espanhol passou lá e basicamente deixou os sobrenomes. Ele não deixou muita coisa. E os filipinos chegaram em algum momento a estar ganhando a guerra dos espanhóis, quando os americanos foram para lá, invadiram e fizeram um acordo de cavalheiros com os espanhóis, tipo assim, vocês perderam a guerra, mas vocês perderam pra gente, não pra eles, tá? Então foi uma coisa meio colaborativa, assim, tipo, pra parecer que fui eu que fui o good guy, entendeu? E na verdade o filipino já tava ganhando aquela guerra, o americano só entrou pra tumultuar mesmo. Então é confuso, são 3 colonizações diferentes e meio que uma se encavala na outra. O espanhol estava perdendo a guerra, o americano entrou, aí depois o americano meio que largou aquilo de canto, aí transformou em território estadunidense, aí na Constituição eles arrancaram as Filipinas, então o filipino é um estadunidense que não tem direitos, virou uma nação, aí o japonês veio, entrou, então os caras apanharam por pelo menos 200 anos aí. E não ainda caindo na política, né, mas comentando mais ou menos aí as frases do Duterte, que nem a Indonésia nos anos 60 ali, entrou no clássico da Guerra Fria, né, entrou um ditador lá anticomunista e mandou matar todo mundo que era do Partido Comunista da Indonésia, que era maior do mundo, tirando, claro, né, União Soviética e China, e foi assim, coisa de 2 milhões de mortes em algumas semanas, foi um negócio tenebroso. E pelo que eu percebo, as Filipinas, eu não sei assim, me parece não ser tão forte, mas acho que eles também têm, né, um lance anticomunista muito forte, né? Eu digo isso pelas frases do Duterte e pela aprovação que ele tem, né? Que o homem não sai dos 90%. Né? O filipino, ele tá passando pelo mesmo processo, ou pelo menos um processo parecido com o nosso no Brasil. O autoritarianismo foi pioneiro praticamente lá, né? O Duterte assumiu o governo, se não me engano, em 2016. E desde então, o Duterte ele tem essa coisa do eu tô por cima de tudo, eu vou tomar conta, eu vou resolver. E para que isso seja possível, ele precisa criar inimigos. Então ele criou no inimigo o comunismo, a batalha antidroga dele foi muito... Alguns vão dizer que foi heróica, outros vão dizer que foi autoritário, outros vão dizer que foi um massacre. Tipo, o cara não podia... Tiveram relatos de pessoas que morreram, tipo, fumando um baseado numa esquina, porque tinha um grupo extra-oficial que estava passando fogo em todo mundo. Acalmou muito, mas ele tem algumas coisas a favor dele, e acho que a principal delas é que não existe um tráfico de armas muito intenso lá. É um arquipélago, a arma não chega.
Então, assim, para chegar aeroporto ao porto. Então, se o aeroporto conseguir pegar 90% das armas que vão pelo aeroporto e sobrar 10, vai sobrar, sei lá, 15 pistolas por mês, 20 pistolas por mês. Isso não alimenta um tráfico de drogas. Então, você não consegue armar essas pessoas. Então, é muito mais fácil você controlar eles. E a mesma coisa serve para droga. E as políticas também de prisioneiros são muito cruéis lá. Que eu, particularmente, acho que em algum estágio isso é importante. Eu não sou contra a pena de morte, por exemplo, mas eu acho que ela tem que ser muito cautelosa. E tem pessoas que estão no mundo para só fazer desgraça. Tem pessoas que estão no mundo porque acabaram induzidas por aquilo. Então, como é que você filtra isso? Então, você tem que ser muito cauteloso. Para não falar muito da minha postura política ou da minha opinião política, eu posso dizer assim, o Duterte ele é muito caricato. Muitas das coisas que ele fala, ele não faz. Recentemente, ele ameaçou o governo chinês de embargo se não entregassem 20 milhões de doses de vacina. O que particularmente eu entendi para o chinês deve ter olhado e falar assim, não, cala a boca, sabe? Mas ele forçou, ele tentou uma situação, ele tentou provocar uma situação na qual ele saísse como herói. Então ele tem muito essa coisa do autoritário caricato, de trazer muito o debate, de gostar muito do confronto. Ele, em maio do ano passado, ele fechou a maior emissora do país, ele acabou com a concessão da maior emissora do país, não renovou e falou, não vou renovar porque vocês foram contra mim, vocês fizeram propaganda contra mim na minha campanha presidencial de 2016. Então ele é a cara do Filipino médio, entendeu? Ele é o cara que o Filipino médio ele quer se sentir vingado de alguma forma, ele quer se sentir vamos dizer assim, ele quer se sentir representado. E às vezes a tua representatividade não é no âmbito populacional, é no âmbito pessoal. Então você acaba meio que sendo um cara tipo, não, tudo bem. Tem uma entrevista, acho que o John Oliver trouxe isso num episódio dele, que era uma menina falando assim, falam muito das mortes, mas o que estão falando da infraestrutura, da ponte que ele construiu aqui em Makati? E aí você fica pensando, bom, é só se uma pessoa morrer naquela ponte, aí você vai falar dela. Agora, do mais, são assuntos totalmente distintos. Mas existe essa divisão, e essa divisão diz que se tiver o país evoluindo, para mim tanto faz se está morrendo gente ruim ou não, e também tanto faz se essa pessoa é ruim ou não, desde que essa pessoa ruim não seja eu. E assim, dá para fazer muitos paralelos, né, dele com o Bolsonaro, por exemplo, mas no âmbito interno, porque no externo eu vejo ele muito, muito sagaz. Esse lance que tu falou, e teve assim, eu pesquiso Sudeste Asiático há quase 2 anos. Já teve mais de 2, 3 vezes que eu pensei, cara, esse cara é esperto. Um deles, primeiro que teve uns 2 anos atrás, ele reclamando da postura dos Estados Unidos de não ser mais assertivo no Mar do Sul da China, né, com barcos da China que vinham pescar na região que as Filipinas contestam e tal. Sim. E ele fez uma manobra e aí, num acordo de armas que eles estavam negociando nos Estados Unidos, ele falou que não ia mais, que ele não ia querer mais. Aí, nos Estados Unidos, deu uns 20 milhões de armas. Tipo assim, você para, como você falou, você para de encher o saco, toma 20 milhões, depois Toma a gente aí, continua. né? Toma aí. E outra coisa também, quando ele ameaçou também cortar laços totais com os Estados Unidos, foi porque esse acordo militar que as Filipinas têm com os Estados Unidos, de 99, uma das cláusulas que ele fica bravo é com aquela extraterritorialidade, né? Que um americano ele não pode ser julgado nas Filipinas, mesmo crime comum, militar americano, acho que até civil também, né? E compensação, ele, com a postura dele, é julgado lá nos Estados Unidos por coisas que ele fala de direitos humanos, enfim. Então, assim, esse princípio, por exemplo, aí do americano não poder ser julgado é coisa de colonização nossa aqui, né? Do século XVI, né? É um absurdo isso. E assim, nele, ao contrário do Bolsonaro, na política externa, eu vejo, como falo, eu vejo método na loucura. Ele dá essas bravatas, mas ele consegue, né? Não é uma loucura de atacar a China sem motivo nenhum, principal parceiro comercial. Não, tem pontos ali que, claro, ele faz do jeito dele, que a gente pode contestar, mas ele consegue benefícios, ele consegue coisas para o país através desse modo dele populista. Esse do acordo foi genial e parece que a última vez que eu vi, nas últimas semanas, os Estados Unidos sentou para conversar mesmo sobre essa cláusula, teve outras cláusula também essa dele reclamar que os Estados Unidos não estava sendo assertivo, que a China estava invadindo lá para pescar na região das Filipinas, enfim, e aí é engraçado, né, porque de fato tem na política externa eu acho até que ele é interessante. Né? É porque assim, se você for parar para pensar, as Filipinas são um arquipélago que fica a mais ou menos 2 horas de voo da China. Eu não tenho exatamente o horário, mas eu sei que para ir para Taiwan não dá 2 horas de voo.
E aí Taiwan tem mais 30 minutos, mas se você entrar mais pelo sul da China, dá um pouco menos de 2 horas. O Mar da China é na cabeça das Filipinas, é tipo, sei lá, ao norte da ilha de Luzon, que é onde fica Manila. Então, é um ponto muito estratégico para o americano. Ainda mais hoje em dia, para controlar tanto os chineses quanto os norte-coreanos. O japonês não vai querer comprar essa briga, como ele não está comprando. E o sul-coreano está se entendendo com o norte-coreano naquela coisa, tipo, se tu me der a primeira, eu dou a segunda, sabe? Eles estão meio que... Sabe aquela coisa quando você entra numa luta de boxe? Quando você vê uma luta de boxe, tá um olhando pro outro, ameaça, joga um ombro e não vem nada? Tá mais ou menos assim. Bom, você vai saber falar disso melhor que eu. A sensação que eu tenho é essa quando eu olho o cenário. E o filipino, o Mar da China, aquela região ali que é disputada pelos chineses, aquela região é importante porque se o americano perder o controle daquilo, ou perder pelo menos a mão daquilo, o chinês vai entrar nas Filipinas muito rápido. É muito rápido o processo, porque o chinês já está entrando nas Filipinas por outros métodos. Tem muita imigração de chinês para as Filipinas, o chinês está injetando muito dinheiro. Eu te mostrei a lista dos 10 bilionários filipinos, né? A maioria deles vem de origem chinesa. Então o chinês está colocando muito dinheiro ali. Só que ele está colocando dinheiro de uma forma diferente do que ele fez, por exemplo, com a Guiné Equatorial, que ele fez com Angola. Ele não está emprestando dinheiro, ele está injetando chinês com dinheiro lá dentro. Para esse chinês ter posses, para ele poder ter dinheiro lá dentro, e chegar uma hora que ele vai estressar a economia filipina a ponto de, olha, se você quiser que eu saia, eu saio. Só que eu estou levando todos os meus bilionários juntos e o dinheiro. E a economia vai quebrar. Então, assim, vai viver do quê? De call center e manga? Que é basicamente o que tem lá hoje. Então, o americano tá ali, é meio que um peão marcando o outro peão no meio do tabuleiro de xadrez, sabe? Eu tô aqui. Tu não vai me tirar daqui. Se tu me tirar daqui, eu venho e mordo do teu lado também. E tem um outro fator também, é que a base americana é uma das maiores do mundo lá. Então, para remover aquele monte de americano que já está acostumado com aquilo, que se aposenta e vai morar nas Filipinas, não volta para os Estados Unidos, porque é um lugar mais confortável, é um lugar que o cara se habitua a ficar, é um lugar, tipo, quase uma zona de conforto para um americano, porque o dólar é muito valorizado em detrimento ao preço, e qualquer $5 por dia você consegue sustentar super bem. Então, o cara não quer sair de lá. Então, para o americano é delicado também aquela região, e acho que o Duterte, como você mencionou, usa muito bem isso. Ele usa muito bem isso. Ele enche o saco de um, aí um vem e deposita a arma. Ele enche o saco do outro, aí o outro vem e coloca a vacina. Então, para ele tá cômodo, e ele sabe jogar esse jogo usando o discurso dele. Ele não briga com ninguém. Ele solta uma bravata e se encolhe. E espera. Agora, internamente é uma guerra. Tem gente que é totalmente contra o Duterte, tem gente que é totalmente a favor. E aí fica aquela coisa de dissemina informação errada, aí essa informação errada entra no ouvido certo, aí o cara se converte para um lado, se converte para o outro. Os dois lados usam muito essa ferramenta. Então você tem muita discussão entre ambos os lados, que a coisa você meio que tá brincando com aquele meio da tabela ali e tá empurrando ele para um lado ou para o outro. Eu tô curioso para ver como é que estão as eleições, porque até agora não se sabe quem são os candidatos. E o Duterte anunciou hoje que vai sair como vice-presidente, não como presidente. Então ele não se reelege. Quer botar a filha, então, mas o partido quer botar o boxeador, tá a guerra. Isso, tá uma guerra entre eles lá, mas ele já falou, eu não vou me candidatar a presidente. Então vocês que escolham aí quem vai ser o candidato do meu partido. E acho que essa sagacidade diplomática dele, de saber a hora de bater e saber a hora de alisar, é o que faz as Filipinas fluírem hoje. Que o Ninoy Aquino não tinha tanto, ele olhava muito para dentro, né? Ele era um pouquinho mais, vamos dizer assim, ele falava menos do assunto. Então era uma coisa meio en passant, assim, vamos fazer diplomacia, mas vamos focar primeiro no que está acontecendo aqui dentro de casa, entendeu? Do Duterte eu percebo isso, que até é um cenário parecido com o nosso, né? Porque internamente fica caótico, né? A cisão social, né? Fica meio insuportável, né? Que imagino que nas Filipinas seja parecido. E outro paralelo que eu vejo Filipinas e Indonésia, que você falou sobre a China, né? Pensando aí nessa disputa Estados Unidos contra a China, eu vejo a Indonésia e as Filipinas no sentido assim, economicamente eu quero ficar do lado chinês, o chinês tem mais a me oferecer, só que militarmente, justamente para negociar com o chinês, eu quero ficar mais próximo dos Estados Unidos. E a impressão que dá é que conforme o ambiente vai ficando mais difícil entre Estados Unidos e China, mas vai chegar um momento que esses dois países vão ter que escolher. Vai chegar uma hora que
talvez, né? Talvez, não dá para ter certeza, que a impressão que dá é que um ambiente de guerra fria, de ter que escolher um lado, vai chegar, porque eles usam, né? São países espertos, né? Eles aproveitam a posição geográfica e jogam, né? Com um e com o outro. Só que você vai criando dependência dos dois. E a China também faz isso com a Indonésia e historicamente, desde o século XVIII, quando os holandeses controlavam ainda, você tem registros de motins sociais, porque os europeus, e é um lance parecido com o chinês mais na questão de dinheiro, criou meio que camadas sociais, né? Que bairros separados, um é do nativo, aí o outro é do chinês, que hierarquicamente na sociedade ele fica nos melhores cargos, ele tem os melhores empregos, aí os nativos são sempre funcionários dos chineses, e também são dois barris de pólvora que eu enxergo nas Filipinas que pode dar ruim, assim, dependendo de algum gatilho. Se o filipino souber jogar as cartas, se isso eventualmente acontecer, a gente espera que não, mas pode ser que aconteça, né? Se o filipino souber usar as cartas e virar um Brasil, vai negociar com os dois o resto da vida. Enquanto houver terra, o filipino vai negociar. O problema é que, como eu te expliquei, pode entrar um presidente filipino que não vai se impor tanto, que não vai saber jogar esse jogo diplomático de forma um pouco mais cozida, um pouco menos, vamos dizer assim, fritando menos e cozinhando mais, entendeu? Que é o que o Duterte faz hoje, e ele faz com maestria. Isso pode complicar muito para um dos lados. Pode ser que entre um cara que o cara é totalmente pró-América. Pode ser que seja um cara totalmente pró-China. E são dois países que, normalmente, quando você pende só pro lado deles, eles tendem a arrancar até as tuas calças. Então, assim, o problema do filipino hoje, da população e do governo filipino hoje ele não pode quebrar essa balança. E se ele quebrar essa balança, ele vai ser trucidado por um e sugado pelo outro. E, infelizmente, é um problema. Tanto que até hoje existem sequelas da Segunda Guerra Mundial de quando o americano entrou lá, de novo, para fazer a base dele, etc. Existe uma cidade hoje que ela é considerada uma cidade de... Como é que eles falam? É uma cidade de americanos esquecidos pela pátria, porque são filhos de americano com filipina, que não são reconhecidos como americanos porque ninguém sabe quem é o pai, mas o moleque tem lá a pele mais branca, o olho claro, ele é um filho de americano. Só que ninguém foi lá e assinou a certidão. Então o moleque não é americano. Vietnã, Ele é um né? filipino. Teve muito também. O Vietnã teve muito. As Filipinas acontece até hoje. Tem uma história até para você estudar para o futuro, chamada cidade de Angeles. Ela fica a uns, acho que 30 quilômetros da Metro Manila. A história é basicamente isso. Fica muito perto da base militar americana. Então os caras vão, prometem mundos e fundos, arrumam um filho para a menina e, tipo, somem. E, tipo, fica lá os filhos meio americanos. Que é um outro tópico interessante também. O filipino ele é submisso ao lado oeste do mundo, né? Então, por exemplo, para eles é legal falar, eu sou meio filipino, meio francês, meio filipino, meio italiano. Eles não têm a coisa que o brasileiro tem, por exemplo, de não importa de onde veio minha avó ou meu pai. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Não, para eles é meio que um orgulho isso até. Tipo, eu sou half Pinoy, half Italian, sabe? Half Pinoy, half Brazilian. Eles falam isso e falam com algum orgulho. E para mim é estranho. Então, voltando à convivência com o país, né, é estranho. Você chega lá, a pessoa fala, aquela pessoa ali é half Spanish. Aí você fala, mas ela nasceu onde? Em Manila. Então ela é filipina. Não, mas a mãe dela é espanhola. É muito esquisito. Olha que no sul do Brasil a gente encontra isso, hein? Vai no Oktoberfest, olha que a coisa tá feia, viu? Não, porque meus avós vieram da Itália, vieram passando fome, vieram no perrengue, mano. Mas aí eles contam uma história, né? Eles não se colocam como meio italianos. Eles falam, minha avó veio da Itália. Então, assim, é diferente. Você vê que é meio que um orgulho para esses caras falarem que eles são meio alguma coisa. E no final das contas, os caras nasceram em Manila e vão ter que brigar para ter o passaporte espanhol, ou passaporte italiano, ou passaporte brasileiro, e vão ser tratados como qualquer um, igual a gente tem que passar, às vezes, perrengue para pegar a dupla cidadania aqui no Brasil. Então não é bem Rafa, tipo, tá lá, entendeu? O cara vai e briga se ele quiser, sabe? De cultura também, o que nas nossas conversas que também me impressionou foi, vamos lá, pra você discorrer aí, o sentimento anti-coreano, isso eu não esperava. Bom, se bem que do japonês você falou, né? Mas isso aí já foi dito. Foram as duas coisas. O sentimento anti-chinês, que isso talvez seja um pouco óbvio, mas
pró-Japão e anti-Coreia são duas coisas que eu não imaginava. O pró-Japão você já discorreu, né? Mas por que tem um Sim. preconceitozinho com o coreano aí nas Filipinas? Aí não, né? É Lá que porque agora você tá aqui. é, o coreano ele é um povo muito arrogante, né, no geral. Quando ele acha que ele é melhor que você, ele vai te tratar como pior. E o filipino não gosta disso, do coreano especificamente, porque eles acham que é uma afronta, um cara que sai do país dele para construir alguma coisa nas Filipinas e se achar melhor que a pessoa que é da terra. Por que eles têm esse sentimento com o coreano e não com o japonês? Porque o japonês hoje é um boa praça lá nas Filipinas. Ele é igual ele é aqui no Brasil. O japonês hoje pra gente é o cara que faz o pastel, sabe? É o cara que faz o temaki, desculpa, o temaki, pastel chinês. Cuidado, Vai uma cuidado que confusão aí. japonês e chinês, quando são confundidos, ixi. Opa, não, é temaki, é comida japonesa. Hoje em dia, se você olha pro japonês, se você perguntar para um cara de 25 anos, ele não vai lembrar do japonês da Segunda Guerra Mundial. Ele vai lembrar do japonês, gente boa, que fabricava umas câmeras fotográficas que vendia para o mundo e que, tipo, tá aprendendo aí a cultura mundial e tá aprendendo a conviver bem com todo mundo, é disciplinado, é ordenado. O coreano não. O coreano, quando ele chega para trabalhar em algum país, em algum lugar, ele tenta se impor e ele não quer aprender idioma local, ele mal fala inglês e fica difícil pro filipino gostar dele. Porque, por exemplo, eu tô pegando uma experiência minha, eu ainda jogo futebol, né? Eu tô jogando a primeira divisão do Society lá, mas em 2014 a gente fez um jogo contra os coreanos. E o coreano, ele tenta meio que se impor debochando, sabe? Falando, você não é ninguém. Tipo, o cara passa do teu lado, tipo, fica olhando pra tua altura. Ele quer ver se tu é forte. Ele fica olhando... Tu vê que ele tá tentando achar uma maneira de debochar de você. E o filipino não gosta muito disso. O filipino gosta do cara, tipo... O filipino, no fundo, ele é um falso. Ele vai sorrir pra você, mas por trás ele vai falar mal de você. Mas na tua frente ele vai sorrir, ele vai te tratar bem, ele vai ser um cara assim, mais diplomático. E o coreano não é assim, não. O coreano ele gosta de se sentir por cima. Tanto que hoje eles têm a maneira deles se explorarem o mundo e falar pro mundo, olha, nós somos foda, é a cultura musical deles. É o K-pop, é a imposição cultural que eles estão colocando através da música. Então, para o filipino, essa soberba não cai legal, por parte do coreano. Já o chinês ele é um cara difícil, velho. O povo chinês é um povo difícil. Eu vou pegar o meu exemplo pessoal e vou passar alguns outros de outros amigos que eu não vou mencionar o nome, porque não sei se a pessoa quer que seja mencionado, mas é legal passar o assunto. Você falou mal de coreano no meu podcast, então os K-popers, que são um grupo talvez aí mais articulados hoje da internet, eles vão cancelar eu. Você falou mal dos filipinos em geral, você trabalha lá. Se chegar neles, então, você vai ser cancelado. Então, agora você pode falar tudo, porque a gente conseguiu atrair cancelamento dos dois lados. Agora você pode falar do chinês. Tá. Não, assim, eu vou te falar, por que eu falo que o filipino é falso? Porque ele é igual a gente, no geral. A gente é muito assim, o brasileiro. E acaba falando a gente evita um confronto e acaba falando por trás. Eu não tô falando que todo filipino é. Não, é só para eliminar o cancelamento. Não tô falando que todo filipino é falso, mas, por exemplo, eu joguei acima do peso a última temporada que eu joguei lá. E era engraçado porque você via uns filipinos que jogavam, tipo, olhando e falando assim, esse cara não vai jogar, tá ligado? E tu via que tinha um burburinho porque eu tava acima do peso. Aí eu vou lá, faço minha partida, sou o melhor em campo, os caras ficam meio em choque, assim. Então, tipo, eles julgam muito, eles são muito julgadores. E o coreano tem essas... então, mas eles não... Mas não é à toa que a gente tem 5 estrelas no peito, né? Não, mas nós assim, a gente não confronta e fica fazendo piada por trás. É o brasileiro, o filipino brasileiro tá ali. Exatamente. Só que o brasileiro, ele continua com a piada e o filipino, ele choca. Ele tem uma coisa tipo, tá bom, eu caí, entendeu? Dessa daqui. O coreano não, o coreano ele é soberbo mesmo. Ele é um povo que, pelo menos os que eu conheci, são muito arrogantes. Tudo deles é melhor, tudo deles é tipo, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu país isso. Eles são muito nacionalistas também. E é estranho, o filipino também não gosta muito disso. Falando do chinês agora. O chinês, ele tem a higiene dos caras é diferente da nossa. Eu não vou falar que os caras são porcos, mas eu vou, tipo... É diferente, eles tratam a higiene de uma forma diferente. Então, por exemplo,
No prédio que eu morava, morava uma família de chineses na porta da frente e o cara não matava as baratas, ele jogava pro corredor. Então, tipo assim, ele tava varrendo a casa, a barata era sujeira. Não era um bicho, tipo, não era uma praga que tava ali pra atormentar ou pra sujar as coisas, né? Então ele jogava pro corredor e ia direto na minha porta. Eu reclamei algumas vezes, isso nunca mudou. Eles continuaram fazendo, eles paravam um tempo e voltavam a fazer, paravam um tempo e voltavam a fazer. Até o dia que eu comecei a juntar eu mesmo e colocar na porta da casa deles num pacote. Aí eu mostrei, é isso aqui que se faz, entendeu? Então, assim, além disso, existem relatos de pessoas que alugam um apartamento, que não querem alugar para chinês, que o chinês vai, paga um ano antecipado, o chinês chega com a grana, aí é para morar 3 pessoas, os caras alocam 6, 7. Se a porta do armário quebra, eles não mandam arrumar. Se o banheiro estiver ocupado, eles, enfim, já entra num tópico mais nojento. Mas eles falam, tipo, o apartamento é devolvido em petição de miséria mesmo. Então não vale o aluguel, mesmo que cobre mais caro, você vai ter que reconstruir o apartamento praticamente. Então, além disso tudo, o chinês ele não se comunica com as pessoas, com as pessoas de forma nenhuma. Às vezes você vai dar um bom dia por educação, porque calhou de socialmente você tem que dar aquele bom dia para a pessoa, ela não te responde. Você não é chinês. Então, assim, você vê que tem uma dificuldade ali de comunicação e isso faz com que o filipino fique no chinês. E outra, o chinês está levando dinheiro para lá. E, consequentemente, o filipino está ficando à mão deles. O chefe do cara vai ser chinês em alguns casos. O chinês explora muito o filipino. Ele paga um pouco melhor, mas quer que o cara trabalhe 15 horas por dia, 16 horas por dia, não tenha folga. Tem casos de amigos que a esposa é filipina e está trabalhando todo dia. A mulher está alocada, literalmente, no hotel ou numa casinha, não sei. Ele está todo dia presa lá 24/7. O cara não vê ela mais de ano. Porque ela recebe um bom salário e ela sustenta a família. Então, assim, são coisas que vão irritando. E o filipino, por mais que ele seja submisso, ele tem essa coisa meio... é a minha pátria. Por que esses caras estão vindo aqui achar que eles são melhores que a gente, sabe? Sim, sim. Por mais que eles sejam mais submissos, tem maneiras e maneiras de chegar. Que é uma coisa que a pessoa do oeste do mundo, que é o europeu e o latino-americano, faz melhor que o asiático em geral. A gente não se impõe. A gente vai ganhando as pessoas. A gente consegue conversar, a gente consegue estabelecer contato, a gente mostra porque a gente está ali. A gente quer que a pessoa se sinta acolhida pelo nosso lado também. Então, essa discrepância de comportamento entre o Sudeste Asiático, que é um povo que a gente até brinca que é o asiático de sangue quente, né? E a coisa do Norte, que é o asiático de sangue frio, existe esse confronto, e esse confronto ele é muito latente com a Coreia e com a China. A Coreia a gente acaba no imaginário da gente, não, mas o chinês sim, principalmente assim que você começa a estudar o Sudeste Asiático, eu acho que acontece praticamente em todos os países, talvez, sei lá, com exceção do Brunei, que eles criam meio que uns apartheid social, né, os chineses. Eles criam um bairro deles, então a escola que é deles, em chinês, então assim, eles não querem, né, nem que eles não gostem, eles não querem que tenha essa mistura, né, eles não querem aprender a língua, os costumes, a comida, então até é uma forma de soberba, né, então isso é algo que acontece no Sudeste Asiático todo, cria esse problema social, né, porque aí além de virar os chefes e tal, mas eles meio que fecham. É como se o teu país, imagino que o filipino pense isso, é o meu país, mas aquele bairro não é meu país, porque não fala a minha língua, porque não tem os mesmos costumes que meu. Se eu entrar lá, vou ser discriminado. Sim. E o filipino também, acho que falta para o filipino um pouco do latino. Porque o chinês chega aqui, aconteceu no Brasil isso. O chinês começou a tentar dominar aqui, fazer comércio e tal, e te isolou eles na 25 de março na Galeria Pajé. Você não vê muito chinês, muito Chinatown no Brasil. Você vê aquela. Ali é uma Chinatown, teoricamente. O filipino, ele meio que deixou a coisa acontecer. E é o que eu falei, o chinês, ele tem dinheiro. Então, quando ele chega impondo as coisas dele do jeito que ele quer. Para a vida dele. E ele faz de tudo para que aquilo seja daquele jeito. E aí entra no que você falou. A Chinatown dos caras, tipo, se você não for chinês, as pessoas vão te olhar torto. Se eles estão fora de Chinatown, eles evitam o máximo contato contigo. Só que, por exemplo, se você vê alguma coisa errada, pelo menos eu sou assim, se eu vejo que um chinês está fazendo alguma coisa errada, eu vou e reclamo. Igual eu fiz com a história das baratas. Eu reclamei várias vezes, eu comecei a mandar recado,
Eu fui lá, eu guardei as baratas no pacote, coloquei na porta da casa dos caras. Eu fiz isso. Mas isso é uma maneira de eu me impor. O filipino não quer se impor. O filipino é um povo bem mais ameno que o nosso. Não ferve o sangue do filipino igual ferve o nosso. Então, para eles, acho que meio que vai deixando, sabe? Ah, não tá me incomodando, foda-se, sabe? Desculpa o francês. Mas é meio que isso. Tipo, não tá me incomodando, foda-se. Aí começa a criar uns problemas. Por exemplo, para alugar apartamento nas Filipinas hoje é relativamente caro. Na época que eu fui a primeira vez em 2014 não era tanto. Por quê? Porque a primeira pergunta que o cara faz na hora de fazer a locação é se você é chinês. Ou se você é alguém ajudando um chinês a alugar um apartamento. Porque eles não querem alugar. Eles não querem que você quebre o apartamento, eles querem que as coisas voltem tudo em ordem, que é normal. Então, é para dar um exemplo do que o chinês faz. O chinês, ele não tá nem aí. Ele alugou, ele acha que aquilo ali é dele por um ano e ele pode fazer o que ele quiser. E não é bem assim, né? Só que na hora de você cobrar a conta, o cara some. Que é só um chinês. Ele colocou no nome do Lian Rui e quem terminou o contrato foi o Kim. Fala, tá complicado, né? Você não consegue achar a pessoa. Bom, e falando mais de comércio exterior aí no geral, das nossas conversas, que eu lembro uma coisa que eu pensei, nossa, porque eu pensei assim, nunca tinha parado para pensar nisso, porque quando a gente estava conversando sobre as Filipinas, claro, China e tal, e você comentou sobre a triangulação que a China faz. E depois que você comentou isso, eu comecei até a pensar, quando eu estou estudando, principalmente aquele Asian News que eu tento fazer, quando o tempo me permite, que eu vou pegando as notícias da semana dos 10 países, né, do Sudeste Asiático. Então, eu tento lembrar disso para ver se eu consigo pensar em alguma outra dinâmica que na matéria que eu estou lendo não fala, que é esse lance da China com todo o poder econômico dela, né? Ela consegue ganhar muito o preço, e então ela revende, né? Fala mais aí para a gente, aí que você que me deu acendeu a lâmpada. Quando você falou isso para mim, eu pensei, então, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Olha, é genial, é verdade. O chinês compra no volume, né? Sim. E acho que é importante saber que ele compra no volume, porque ele não compra só para ele. Ele compra para revender no Sudeste Asiático, ele compra para revender em países que a demanda é muito menor. Então, por exemplo, se você conversar com os principais exportadores de carne do Brasil, os principais exportadores de frango do Brasil, você pode ter exemplos de container ou outro que vão para Manila, exemplo de container ou outro que vai para Indonésia, exemplo de container. A Tailândia já é um mercado um pouco mais aberto. Então você tem muita exportação para a Tailândia. Mas boa parte da carne que é consumida nas Filipinas e provavelmente em boa parte do Sudeste Asiático é sublocada da China. A China compra o lote, ela tem um lote de, sei lá, 1.500 containers por semana, que ela tem que comprar. Boa parte disso para em Hong Kong, boa parte disso para em Xangai, e aí você distribui pelos portos e as coisas vêm de Hong Kong para as Filipinas. Então, ao invés de você exportar 100 containers de Santos para Hong Kong, com carne bovina, por exemplo, desses 100 containers, um container você acaba entregando para as Filipinas, um container você acaba entregando para a Indonésia, porque na quantidade você acaba tendo um preço menor e essa sublocação faz com que o chinês também tire lucro em cima disso. Então você descomplica o processo de exportação para o filipino por causa do mercado do ASEAN e você compra no volume. Então você vai ter exportação de pallet aéreo com carne, você vai ter exportação de container com carne, você vai ter alguns casos que fazem cold chain, que tipo pega aquele container com um pouco de carne, um pouco de frango, um pouco de, enfim, de coisas que podem ser colocadas no mesmo container e manda para esses países. Então essa triangulação facilita o mercado para eles. E não existe contrapartida para isso, porque você já está pagando por esse produto. Então o asiático compra, sei lá, um container cheio de carne por $70 mil, o chinês, e na hora que ele vai fazer essa revenda, ele pega $20 mil de carne com um lucro de 5%, pega $20 mil de frango com lucro de 5%, e ele tira um lucro em cima disso também. Então é uma maneira deles também movimentarem o mercado. 100% dos casos acontecem isso? Não. Hoje mesmo eu peguei um caso para mim aqui que é a exportação para Manila North, que é um dos portos aqui que tem em Manila. Mas na maioria dos casos é sublocação mesmo. Porque você está falando de um país de 100 milhões de habitantes. Você não tem um container de 40 de carne vindo para as Filipinas por mês, que vai sustentar todo mundo, as pessoas que comem isso. Então, cara, o chinês joga esse jogo muito bem, na parte de comercialização e de trabalho de triangulação de commodity e de consumo para os países do ASEAN e para as Filipinas, consequentemente.
É genial. Eles lucram com um produto em que eles só estão transportando. Muito, muito bem bolado. Sim. E uma coisa que eu acho que nunca te perguntei, a gente falou de vários países, me deu curiosidade agora. Você chegou aí para quais países mesmo aí do Sudeste Asiático? Ou China, enfim, da Ásia aí no geral? Eu fui para Filipinas, né? Por questões óbvias, né? Tailândia, eu fui para Hong Kong, eu fui para Macau, eu fui para Singapura, algumas vezes para Singapura, eu fui para o Vietnã, mas ano passando, Vietnã e Camboja foi bem ano passando mesmo, não chegou a dar um dia. Nunca trabalho, não, né? Ah, Sempre passeando. não, 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 não. Tipo, na maioria das vezes saía do aeroporto e voltava, era algum transbordo de 8 horas. Não chegou a dar para conhecer muitos países, né? A Indonésia eu ainda não tive o privilégio de conhecer, quero ir para lá. Na verdade, era a minha primeira viagem, era para a Indonésia e para o Vietnã. Eu ia para o Vietnã para assistir a Fórmula 1 e conhecer Hanoi, e ia para a Indonésia para conhecer Bali, né? Para conhecer Bali e Jakarta. Só que acabou não dando certo. Eu fui para a China, mas fiquei muito pouco também, não deu um dia. Eu fui para Guangzhou de ferryboat. Tipo, o ferryboat dos caras não é a nossa balsa aqui em Santos Guarujá, não, que é 12 por hora. É aqueles speedboat mesmo que você vai embarcado como se fosse um avião. É bem legal, por sinal. São esses países, cara. Eu não visitei muitos países lá ainda, porque eu fiquei um ano só e por muito tempo eu fiquei focado em trabalho. Eu tinha uns projetos muito loucos, então assim, eu não consegui passar por muitos países ainda. Mas eu acho que eu já cobri pelo menos metade do Sudeste Asiático. Show de Pelo bola. menos. Outra coisa também que eu não. Nas caçadas de notícias aqui desse período brincando aqui de estudar Ásia aí quase 2 anos, que eu não tinha caído ainda, não tinha prestado atenção, na força da exportação de frutas das Filipinas. Fui também conversando contigo, que você comentou, eu fui no Google, joguei lá, e em 2020, ou acho que 20, ficou entre o terceiro produto que as Filipinas mais exportaram, porque Sim, Filipinas é serviço, né? Tem até a brincadeira do navio, né? Que sempre tem filipino, e sim. alguns eletrônicos também, já vi notícia e tal. Agora, uma meia dúzia de fruta ali, realmente os caras são bons. Eu não Foi fruto das nossas conversas que eu fui fazer essa investigação também. Sim, é um produto muito bom deles, por sinal. Eles não só exportam a fruta fresca, né? Como eles também têm produtos de exportação, como por exemplo a manga, aquele processo de ressecamento da fruta. Aí eles falam, é manga seca. Tipo, eles pegam a manga, eles ressecam a manga, vira um doce, cara. Aquilo fica muito bom. Eu trouxe até, toda vez que eu venho pra cá, meu pai não pede nada, ele só pede a manga seca. Não, traz 2 pacotes de manga seca pra mim. Cara, é muito bom. A manga deles é muito doce e ela tem menos água, então ela não fica tão fibrada e não fica tão seca quando você resseca ela, porque ela também é menor. Então, puta, é um produto deles que é muito forte. O abacaxi também deles é muito forte, apesar de não ser tão forte quanto, por exemplo, a América Central, tem muita exportação. Eles têm uma parte de plantação de banana, mas acho que não é tão relevante igual é, por exemplo, manga e abacaxi. E eles têm essa força, cara. Isso é engraçado, porque assim, quando você fala do filipino no geral, você imagina que aquilo ali é um grande call center, né? Hoje em dia. Ou é um grande call center, ou é um monte de gente na beira do porto com uma carteira de trabalho pedindo, pelo amor de Deus, ser contratado como marinheiro. E não é assim, ele é um... Desculpa, aproveita Pode e já falar. fala do call center aí, o lance outra coisa interessante também, o lance dos sotaques, né? Aproveita que o assunto é esse. Então, onde surgiu para a gente entender como é que funciona o call center nas Filipinas e por que ele começou a existir. O indiano tem um sotaque muito forte, ele é extremamente forte, ele é muito carregado. Então não adianta o cara falar que ele é o Dave ou que ele é, sei lá, a Mandy, que a pessoa vai saber que é o Rajesh, que é a Sharina, enfim, é um indiano. E aí o mercado americano começou a colocar o call center nas Filipinas, porque o sotaque do inglês deles é menos carregado. Então gera-se a dúvida se não é só um imigrante trabalhando no call center ou não. Então tira a rejeição da pessoa quando ela recebe a ligação do call center. E aí as Filipinas começaram a ser um polo de call center. Hoje é o segundo maior do mundo. Tem uma briga forte com a Malásia, se eu não me engano, que a Malásia também está vindo muito forte. Mas a Malásia tem o mesmo problema da Índia. O sotaque é muito carregado. Então você vai ter uma parte do call center lá, mas ele não vai ser todo lá. Nas Filipinas, tem também um segundo nicho,
que é como tem muito latino que vai para lá, muitas pessoas que falam espanhol, essas pessoas vão para lá, especialmente da América Central, para trabalhar em call center voltado para o idioma espanhol. Então, por exemplo, o departamento que eu trabalhava até um mês atrás é um departamento de disputa com voz. Então, você disputava uma fatura e alguém ia te ligar falando assim, olha, tua fatura tá assim, 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 ela tá aceita. A gente aceitou a sua disputa. Ó, a gente rejeitou a sua disputa. E é engraçado porque, assim, quem vai falar contigo não é um filipino que fala espanhol. É um salvadorenho, é um hondurenho, é um panamenho, é alguém que começa ali na Colômbia, Venezuela e vai até o México. Porque essas pessoas são nativas, elas normalmente vão ganhar um salário que para o país delas é um salário muito bom e que se elas fossem fazer a mesma coisa no país delas, elas provavelmente ganhariam a metade. E acontece isso com o Brasil também. Então, assim, tem muito brasileiro que vai para lá para trabalhar em call center, porque se fosse trabalhar aqui no Brasil, ia ganhar R$ 2.000, R$ 2.100. Se ele vai lá para as Filipinas para trabalhar no mesmo call center, com o mesmo tipo de business, ele vai ganhar 6, 7 mil por causa dos incentivos fiscais do governo também. O governo não cobra imposto dessas empresas. Ele exige que a empresa colete o imposto dos funcionários e pague, mas não existe um segundo imposto, existe uma isenção desse imposto da empresa. Então os caras pagam a conta do escritório, pagam o funcionário e eles já estão arrecadando imposto do governo. Então, mesmo pagando bem melhor, vai sair mais barato. E a gente falou da cultura, né? Mas e a língua? Com as duas colonizações, ou até pegando o Japão também, mas imagino que o Japão não, até pela dificuldade da língua, né? Mas o filipino, em geral, ele fala bastante inglês, espanhol? Não, eles ficam... É Tagalog, né? A língua deles, né? Isso, eles falam Tagalog lá, todos eles falam... Na verdade, assim, existem outros idiomas. Existe o Cebuano, existe o Visayas. Aliás, eu não lembro se Visayas... Não, desculpa, eu vou cravar o Cebuano. Mas tem outros idiomas, outros dialetos, e como é um arquipélago, vão existir dialetos muito menores, mas o idioma oficial dos caras é o Tagalog. Mas assim, eles aprendem desde criança a falar inglês. Então é engraçado, porque tipo, você não encontra ninguém que não saiba falar inglês nas Filipinas. É difícil. Quando você acha alguém, é tipo, sei lá, é carnaval aqui no Brasil, sabe? Porque não tem. Você pega um taxista, o cara sabe falar inglês. Você vai num shopping, todo mundo sabe falar inglês. Você vai fazer compra no mercado, a mulher que vai te atender, ela vê que você é gringa, ela fala com você em inglês. Então, até por isso banalizou um pouco o inglês lá. O cara falar inglês vai pagar um salário padrão. Aqui no Brasil é o contrário. O cara que fala inglês, normalmente ele recebe um salário melhor porque ele fala inglês. Tipo, ele é um cara bilíngue e por ele ser bilíngue, beleza, ele entrega o que a gente precisa. Então, isso é uma coisa importante, porque o Tagalog é o idioma oficial, mas extraoficialmente o inglês é tão idioma quanto o Tagalog. É mais fácil você falar Tagalog nas Filipinas inteiras, inglês nas Filipinas inteiras do que Tagalog nas Filipinas inteiras. Pelo que eu já vi na Malásia também está acontecendo isso também. É que a Malásia, os caras eles ainda são um pouco mais... Eles têm a coisa do francês, sabe? De não sabe falar inglês, mas não quer muito. Ele não quer ser um cara receptivo para ti. Quando eu fui para Kuala Lumpur, cara, foi um parto em algumas coisas, desde o táxi que eu peguei pro hotel até conseguir um táxi para voltar pro hotel, quando eu fui para Fórmula 1. Então é engraçado, porque o cara ele não é receptivo, ele não quer falar contigo. Ele quer que você pague e acabou. Então, tipo, o cara se faz de louco, tu sabe que o cara tá entendendo porque ele tem origem indiana, mas ele, tipo, meio que, tipo, não entendi o que você falou, então, tipo, é isso aí que tá no metrômetro e no taxímetro e tá tudo certo, sabe? Você chega no aeroporto para pegar informação é um pouco difícil. Então é diferente. Mas existe esse processo de, vamos dizer assim, de rejuvenescimento do país que faz com que as pessoas não queiram falar o malaio, ou não queiram falar o hindu, ou não queiram falar o próprio tagalo. É difícil você achar um filipino que não quer falar, que quer falar em tagalo com você ou quer te forçar a falar o tagalo. Para ele falar inglês está confortável já. Tem uns tempos aí, uns meses que eu vi uma pesquisa que acho que formalmente, pelo menos, né, fora dos costumes de querer não tratar bem, acho que a cada 100 pessoas, a Malásia acho que era a primeira do Sudeste Asiático de falantes de inglês, né? Agora não sei o nível também, né, que eles colocaram também, se é fluente, se não é. E, Não, pode falar. Eu como bom defensor da matemática, eu concordo contigo. Provavelmente deve ter mais gente na Malásia falando inglês do que nas Filipinas. Porque a Malásia tem muito indiano,
ou pelo menos pessoas da região ali da Índia e subcontinente asiático, né, que é ali Paquistão, Bangladesh. Então, aquela região, ela tem muita gente que fala inglês. Então, como tem muita gente dessa região, é normal que você tenha mais pessoas falando inglês do que, por exemplo, nas Filipinas, que teve essa miscigenação de colonização, né? Os caras conseguiram ser colonizados por 3 países diferentes. Mas a matemática meio que trai também. Então, você vai para Malásia, por exemplo, você vai para pegar um país aqui. Se for para Nigéria, as pessoas falam inglês na Nigéria. Só que nem todas elas querem falar, porque eles têm a coisa do o inglês não é o meu idioma nativo. O malaio é igualzinho, cara. Ele não quer porque ele acha que é uma afronta você no país dele não saber falar uma palavra de malaio. Mais nacionalista, né? É só o contraponto aí para, como diria um amigo meu, é alimento para a mente, sabe? Uhum. Pra gente pensar, tipo, o número é muito bonito e, tipo, ele faz sentido, mas quando você chega lá e você é gringo, o cara faz de tudo para você ter certeza que você é gringo lá. Ele não quer que você se sinta bem-vindo. E também do Sudeste Asiático, eu perguntei sobre viagem e nas equipes que você trabalhou aí, imagino que tenha várias nacionalidades. Chegou a trabalhar com o pessoal do Sudeste Asiático ou não? Cara, o meu primeiro time, quando eu trabalhei, eram 7 filipinos. Isso da empresa que eu trabalho, né? Da empresa de cor azul clara, que é a maior do mundo de logística. Eram 7 filipinos no meu time. Eu não tinha nenhum gringo reportando para mim. Com o futebol já foi diferente. Eu joguei Atualmente eu estou no meu 3º clube nas Filipinas. O primeiro clube é o Manila Nomads, que era tipo basicamente um time de rugby. Então 90% das pessoas que trabalhavam ou jogavam no clube ou eram sócias do clube eram britânicos. E, cara, eu convivi com muito britânico lá, com muito galês, com muito escocês, inglês, alguns americano / francês. O clube tinha muito africano, tem muito africano nas Filipinas. Não é um número absurdo, mas eles são bem consolidados na área esportiva. Aí no segundo clube que eu joguei, já em 2019, foi o The Matsunaga Football Academy. Era de um brasileiro, e no time tinha turco, tinha sírio, tinha nigeriano, ganês, venezuelano, equatoriano. Então era meio que uma torre de Babel o time. A maioria eram brasileiros, mas tinham muitas nacionalidades espalhadas no time também. E o clube atual que eu tô, que é o Mondo, tem um sírio, que é o mesmo sírio que jogava comigo no outro clube. São, acho que, 14 africanos. Aí Libéria, Gana, mas a maioria é da Libéria. E tem 3 filipinos, porque a federação exige que tenha 3 filipinos. Então você tem essa mistura de pessoas, né? E o futebol lá ele é dividido em 2 hoje. Tem o futebol profissional, né? Que é o de campo, oficialmente falando. Você tem algumas regras que a FIFA impôs. E essas regras, elas meio que segregaram os gringos que jogavam bola. Então ficaram realmente os muito bons. E os que são só bons estão jogando nas ligas de futsal, de sevens. Então, mais a de sevens. Futsal é uma coisa um pouco mais pontual, né? Acontece de tempo em tempo. Mas existe uma liga de sevens, de futebol society, que todos esses renegados da liga principal acabaram migrando para essa liga, porque essa liga exige um filipino em campo, só. E 3 filipinos inscritos. Para ter um mínimo também, né, para trabalhar, né, futebol local, né, para ver se dá uma evoluída com o tempo também. Não tem nenhum também, né, até entendo esse tipo de regra. Assim, o ponto era uma péssima seleção com um futebol médio para ruim, quando eu joguei em 2014 lá. Hoje a liga está mais fraca, mas você tem talentos surgindo. Você tem o sub-20 surgindo, você tem o sub-17 surgindo. Então você criou uma cultura de formar jogadores para que eles possam jogar na seleção filipina. Porque você quebrou essa falta de necessidade de ter um filipino em campo. Então é bom, eu vi com bons olhos. Até porque, para mim, não teve um impacto financeiro, né? Tipo, eu jogo por prazer, apesar de eu estar jogando na primeira divisão e tal. De vez em quando cai um bicho na conta. É bicharia, mas cai. Eu vejo com bons olhos, porque tipo, eu acho que para você evoluir, você tem que colocar os seus para jogar bola. Sim. Ou os seus para jogar basquete, ou os seus para lutar boxe. Ou vai fazer um campeonato de Muay Thai, tem que ter filipino no campeonato, sabe? Isso tem que acontecer, cara. Senão o esporte não evolui.
O Brasil passou por esse processo, né? Por muito tempo. Hoje em dia a gente teve que trazer gente de fora para ensinar os locais a praticarem canoagem, a praticar boxe, a praticar. Você teve que trazer gente de fora. Então você Até traz o gente de futebol fora para te dar. feminino mesmo, né? Sim, você tem que trazer gente de fora para qualidade técnica, para ela te capacitar tecnicamente, não para ela jogar por você. É aquele ditado clichêzão, né? Não pegue o peixe, ensine a pescar, sabe? É isso. Você traz um cara para ensinar as pessoas a jogar bola e assim o futebol flui. Legal. Eu não gravei o minuto exato que a gente começou, mas deve ter passado de 1 hora já. Tem alguma coisa aí que eu não perguntei, que você queria falar das Filipinas, do comércio exterior, enfim, alguma coisa aí, você que manda. Cara, é que assim, eu não vou me alongar muito com o comércio exterior, porque eu acho que assim, o comércio exterior é uma coisa que você pesquisa muito e acha muito fácil hoje em dia. Hoje em dia, se você quiser, tem software que te diz o que o Brasil está exportando para cada cliente. Não é nem cada produto, é cada cliente, o que cada cliente está fazendo. Então, acho que assim, é legal essa parte de cultura, porque a gente está muito condicionado ao que a gente lê e o que a gente vê, né? Então, por exemplo, quando eu fui para lá em 2013, eu ouvi muito assim, não, mas lá tem muito tufão, lá tem terremoto, lá tem vulcão ativo. Até eu te chamei na primeira vez que teve, quando você estava lá, porque, assim, na época eu não estudava, né, a Ásia e tal, já estudava relações internacionais, mas sem muito foco, estava me formando nessa época, estava fazendo a pós. E Sim. aí, então é uma região que a gente não presta atenção, a menos quando tem esse tipo de coisa que aparece na TV. E eu lembro que você tinha Sim, acabado de ir, a primeira coisa que eu fiz, como é que tá aí? Porque a gente aqui acha que o país tá caindo o para, né? mundo Que tá lá, caindo né? o mundo, né? Não, o país de fato para, sabe? Por exemplo, eu peguei. Eu já devo ter pego mais de 10 tufões nesses 2 anos e pouquinho desses mais de 3 anos que eu já tô por lá. Mas assim, dos 10 tufões que eu peguei, só um a gente teve que desligar a energia do prédio. Só um foi uma contingência, um DEFCON de nível 5, que é tipo o mais alto que tem, de mandar a gente para hotel, porque a pessoa não conseguir chegar em casa, de alagar metade da cidade. Então eu nunca peguei nada assim, não, o país vai parar. Parou por 2 dias, quando drenou a água, voltou tudo ao normal. Sobre terremoto, eu ainda não peguei um terremoto também, nada tipo cair coisa no chão. Tem um cara que trabalha comigo lá do Chile. É engraçado que ele fala assim: a minha preocupação é quando começa a cair coisa na mesa, no terremoto. Porque o terremoto ele tá mexendo a caneta, ou o lápis, ou a caneca, mas tá mexendo devagarzinho, sabe? Você vê que tipo, o chão dá, parece que alguém pegou a bandeja e jogou para um lado e para o outro. Quando o terremoto vem firme, as coisas começam a pular na mesa e cair. Aí é onde você se preocupa. Então ele sempre falava para mim assim, eu não tinha o escala 7.3 de magnitude quando eu morava em uma região de terremoto. Mas quando a gente via a coisa cair no chão, a gente começava a se preocupar. Então eu entendi como é que funciona o terremoto. O que mais me assustou, não é que assustou, tipo, nossa, eu tô morrendo de medo, eu vou morrer. Mas o que mais chocou mesmo foi o vulcão. Quando o vulcão ficou ativo em começo de 2020, a cidade ficou debaixo de fuligem por 10 dias e não chovia de jeito nenhum. E aquela fuligem também não descia toda, cara, ali foi chocante. Porque aquilo ali foi coisa de, gente, cuidado, isso daí pode te dar problema respiratório pro futuro. Não é para agora, é pro futuro. Então tentem evitar ir pra rua. Quando for pra rua, evitem ficar respirando muito ar. Tente usar alguma máscara, alguma proteção, alguma coisa que pelo menos filtre o ar, porque senão vai ficar ruim. Então, assim, ali eu fiquei um pouco preocupado. Mas assim também, quando você tá numa situação, tipo, você não tá passando perrengue, você não tem que ficar indo pra rua toda hora, você se adapta mais fácil. Então você vai, começa a pedir comida no que seria o iFood nosso aqui, que é o Grab deles lá. Você sai de casa só para ir trabalhar, você tenta ficar mais dentro de casa. Você meio que se adapta às coisas e as coisas fluem normalmente, entendeu? Agora, mas foi assustador porque você via a fuligem cair do alto. Você olhava para o chão, parecia que tinha nevado, mas era cinza, entendeu? Então foi meio chocante, assim. Mas, no geral, cara, Que tem infelizmente, uma... né? Desculpa interromper, que infelizmente está virando normal no Brasil, né? Fuligem, né? Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Exatamente. Infelizmente, E a qualidade do ar cai muito, é muito rápido. Não é igual, tipo, quando você tem 30, 40 dias de seca, que aquele carbono não consegue ser processado pela atmosfera, e aquilo vai acumulando. Não, cara, é para ontem. Quando você começa a pegar fogo, o carbono já tá começando a entrar no teu nariz, velho. Não é assim. E até tem uma brincadeira que fizeram comigo um tempo atrás, tipo, eu até falo que hoje em dia, tipo, eu tiro isso do bolso, né?
Cara, Manila só existe e só é do tamanho que é porque tá numa região que essas coisas não chegam tão forte. Por isso que eles levantam o prédio de alvenaria, de concreto, porque a coisa não chega forte lá. O tufão chega forte, mas ele chega uma monção gigante. Ele não vai, tu não vai ver o tufão passando do lado da costa das Filipinas, da costa de Manila. Ele vai passar 70 quilômetros. Né? Então vai ser uma chuva muito forte. É a mesma coisa pro terremoto. É difícil ter um terremoto muito grande lá. Já aconteceu uma vez de tipo, ter que evacuar todo mundo, mas eu nem tava lá. Então é só uma história que eu conto pelo que os outros me contaram, entendeu? Agora sim, o grande ponto lá para mim, acho que é legal falar sobre isso, o Sudeste Asiático tem muita coisa parecida com o Brasil. A gente julga muito os caras pelo que a gente vê na TV, só que as Filipinas, a Tailândia, a Indonésia, não são países atrativos para você falar assim, hoje o presidente da Indonésia assinou um tratado de paz com, sei lá, com o cara do Papua Nova Guiné, que fica do lado. Não é um negócio que você vai ouvindo na imprensa brasileira. Então, quando você começa a falar do filipino ou do Sudeste Asiático em geral, eles são muito parecidos com a gente. Tem uma parte ali que é meio Suíça, que é o caso de Singapura e Hong Kong também é meio Sudeste Asiático, mas vamos falar só de Singapura. Singapura é meio Suíça, assim, sabe? Tipo, não acontece nada de errado, tu não vê um papel de bala no chão, metrô passa 8h34 e tu vai estar lá 8h34 no metrô, vai estar lá. Mas tem um lado deles também que é muito, muito nosso. Golpe tá lá o tempo todo, alguém tentando de passar um golpe. Os golpes são dos mais, vamos dizer assim, dos mais canto da sereia até os mais agressivos. Tipo, o cara roubar um cartão ou o cara clonar o teu cartão. Acontece também. Mas o filipino, ele tem uma coisa diferente da nossa. Ele não é tão voltado à tecnologia bancária. Então é difícil você ver um golpe bancário online. O que você vai ver é muito golpe especialmente com gringo, tipo, pedir ajuda, sabe? Tipo, a pessoa fala, ai, minha família tá passando necessidade e tal, tem como você me arrumar um dinheiro, você me mandar comida, sei lá. Esses golpes acontecem com alguma frequência. Especialmente quando você é de fora, porque as pessoas acham, e é um julgamento todo deles, que porque você é de fora você tem dinheiro. Então é normal que as pessoas achem que você vai cair no golpe porque para você é só $10, entendeu? Ou é só $20, ou só $5. E no fundo, tipo, a gente sabe quanto dinheiro sua aqui, né? Você vem pro Brasil que você fala, gasolina 6 contão aí, gás a 100 continho, você fala, mano, melhor salvar um dinheiro pro futuro, porque o do futuro aqui no Brasil tá cada vez menos brilhante, né? Tenso, tá tenso. E é o que você falou também, principalmente nos países insulares, eu percebo isso também. Desigualdade, exclusão social, tem muita coisa parecida com aqui. Tem um ponto muito legal lá que é diferente daqui, velho. A desigualdade social não se mistura com tanto assim igual aqui. Aqui você tem uma galera que não tem dinheiro, mas ela consegue ir no shopping comprar um tênis, por exemplo. É pouco. Você vai falar assim, não é bem, a pessoa também não tá lá dando dinheiro. Não, não tá. Mas a pessoa tem uma condiçãozinha de ir até o shopping. Cara, pobre nas Filipinas é pobre, velho. Sim. Tipo, o cara é segregado. Ele sofre um apartheid invisível. Você não vê essa galera pedindo dinheiro na rua com tanta frequência. Em alguns bairros é comum, mas não é tão frequente. Assalto é um negócio muito raro lá. Eu nunca fui assaltado. Eu já estou indo para 3 anos lá, nunca fui assaltado. Eu não ando preocupado na rua. Eu ando com fone de ouvido, eu ando com o celular no bolso, ninguém me encosta. E tem essa questão... Né? Até voltando à questão da pena de morte, né? Você tem um debate mais complexo, cheio de nuances, porque Sim. De fato você acaba criando um lado bom e ruim, né? Então assim, as Filipinas com certeza não tem tanto assalto, tem a questão do arquipélago também, né? Que é mais difícil arma e tal, mas mesmo a arma branca, porque você tem um estado mais opressor, né? Que não liga para direitos humanos, enfim, aí gera essa faca de dois legumes. Então, e assim, tu vê que não tem muito mesmo, sabe? Não é igual aqui no Brasil que ir ao shopping no final de semana é algo comum até para quem vem na periferia. Cara, quando essa galera vai pro shopping é um evento mesmo. É tipo uma vez por ano, 2 vezes por ano. E assim, eu torço para que eles consigam absorver a cultura que a gente teve de vir tirando essa galera da marginalidade com o tempo. Porque se teve uma coisa que a gente fez bem ao longo dos últimos 30, 40 anos, foi isso. Veio tirando as pessoas da real marginalidade.
não todas, mas uma boa parte. E fazer com que as pessoas tenham uma vida um pouco mais digna. Só que como estrangeiro, que é o ponto de vista que eu posso expor para o mundo, né? Se assim puder ser, né? O estrangeiro vive bem lá, cara. O estrangeiro, o brasileiro, vou pegar o exemplo do brasileiro. O brasileiro é muito bem tratado lá. Eles veem você com bons olhos, é uma coisa tipo, o que eu falei, os salários ajudam, você vai ganhar para viver de forma decente. Então, assim, se alguém do teu público tiver interesse em morar fora do país, espera a pandemia passar, que lá tá muito restrito para entrar hoje em dia, mas tenta se arrumar, tenta procurar alguma coisa lá, se você fala um inglês decente e tal. Se tiver desempregado aqui, as Filipinas é uma porta de entrada, cara. Para você ir morar fora, para você conquistar a sua vida, trabalhar no call center. Eu convido, assim, a gente até brincou outro dia no grupo dos brasileiros nas Filipinas, né? Que tem uma menina que fala que dá para viver tranquilamente com 4 mil reais lá e viver super bem. Em contrapartida, tem outra que fala que gasta 4 mil reais praticamente só de mercado. Então, assim, é muito... Tirando pela minha barra, eu tô mais pendendo pro lado da pessoa que fala que em 40 mil você vive bem. Mas 40 mil pesos dá uns 4 mil reais, mais ou menos. Tá só para dar uma ideia de conversão aí. Mas também não é tão exagerado. Com 4 mil reais você vive bem no Brasil. Então, se você tiver 4 mil reais aqui ou lá, fica aqui. Só que você vai ganhar mais de 4 mil reais lá, com certeza. Você consegue tirar um salário bom lá e consegue ter uma vida decente lá e juntar seu pé de meia e voltar para cá para pelo menos ter umas férias aí podendo comer carne a 70 reais o quilo e podendo tomar cerveja a 5 reais a garrafinha. Pode ficar tranquilo. Nem nem começar o chororô aqui. Mas beleza, é isso então. Provavelmente já passou de 1 hora. Com certeza. Não vou te alugar muito aqui, que já ficou um bom tempo. O papo tá bom, não vontade de falar mais umas 3 horas. Eu comecei a estudar por curiosidade a região e virei um viciadão na região. Gosto de estudar pra caramba. Essas contradições, hora parece que eu tô lendo sobre o Brasil, tem hora que parece que eu tô lendo de outro mundo. Enfim, parece que eu tô falando, parece que é um mundo ficcional do Tolkien. Tem hora que parece que eu tô lendo sobre o bairro do lado da minha casa. Enfim, essa região cheia de contradição. E é isso, queria agradecer. E Imagina. Quem sabe aí mais para frente no tipo inteiro de novo, principalmente lá de Singapura, que eu tenho muita curiosidade para te perguntar também. A gente pode até fazer um episódio mais para frente. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu provavelmente vou trabalhar com alguma coisa em Singapura nos próximos dias. Eu tento puxar a informação da galera de lá, a gente tenta falar sobre o assunto. Fechou. É um país que eu visitei 4 vezes, então eu gosto de lá, eu gosto de falar de lá também. Principalmente de ações, os coaches financeiros aqui do Brasil falam muita besteira de Filipinas. Vamos pensar um episódio aí para fazer polêmica. Fechou. Beleza? Tá certo. Fechou. Valeu, obrigado. Tamo junto, valeu, abraço.